Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para falar a palavra do Senhor. E também é uma responsabilidade muito grande. É incrível como Deus faz as coisas. Essa semana, desde o começo da semana, Deus me incomodava para me preparar algo. E no meu coração, eu não sabia que ia trazer a palavra. Fiquei sabendo 5 minutos de começar o culto no carro. E Deus falou para mim, prepara uma palavra. E no meu coração era como se eu tivesse... Eu me via aqui falando no final do culto. E eu falei, Jesus, mas eu não tenho capacidade para isso. E Jesus, prepara uma palavra que eu vou te dar a oportunidade. E quando meu pai falou, eu falei, amém, ainda bem que Deus me avisou. Antes de começar, irmãos, eu queria fazer uma declaração, eu sei que o pastor já fez, mas pode continuar assim mesmo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, Senhor, a transmitir a Sua palavra, Senhor, socorro no meu coração, Senhor. Eu não sei, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei explicar, Senhor, mas o Senhor vai me ajudar. Em nome de Jesus, porque por mim mesmo eu não consigo, mas o Senhor vai me ajudar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, e por incrível que pareça, Deus colocou no meu coração uma palavra que tem tudo a ver com o que foi dito aqui. Se for para dar um título na mensagem, eu falaria que é sobre morte espiritual. Eu gostaria de ler para a igreja dois versículos que se encontram em Juizes 16, o 20 e o 21. Eu vou lendo para ganhar tempo. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou no seu sono e disse, sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Até aqui. Sansão, acho que todos conhecem a sua história. Ele, desde o ventre da sua mãe, ele foi prometido. Ele foi prometido e ele teria que fazer o voto de Nazireu de Deus. Sansão, muito engraçado que eu estava pesquisando, Deus, quando ele dava o dom do Espírito Santo aos profetas, aos juízes, enfim, ele sempre dava o dom na pregação, para exercer o dom na pregação, na cura, mas para Sansão foi diferente. Sansão, ele tinha o dom do Espírito Santo na sua força. Ele ficava muito forte, ao ponto de Sansão, ao ponto dele, com a sua força física, ele matava 1000 homens com um pedaço de uma cabeça de um animal, que eu esqueci o nome agora. Isso. E desculpa, irmãos, porque eu estou um pouco nervoso. Deixa eu só me achar aqui, peraí. Ele teve um ponto na Bíblia que Sansão, ele pegou a boca de um leão e abriu. E ele matou o leão com isso. E como eu disse, Sansão guardava o voto do nazireado. E nesse voto ele tinha alguns deveres que ele não podia infringir essa regra. Como? Sansão não podia tocar em cadáver. Sansão, ele não podia beber vinho e nem se prostituir. E ao longo da sua vida, infelizmente, ele fez essas coisas. Sansão quebrou o voto de nazireado do Senhor. Sansão desobedeceu ao Senhor. Mesmo ele sendo um juiz, mesmo ele livrando Israel contra os filisteus, porque ele teve um chamado de livrar Israel contra os filisteus, porque naquela época Israel era sob o domínio dos filisteus, e Deus levantou Sansão para livrá-los. E, irmãos, é incrível que eu estava pensando como um único homem conseguia matar 1000 homens. A Bíblia fala que por motivo de mais vergonha dos filisteus, ele chegou na cidade e ele conseguiu arrancar a porta da entrada da cidade e carregar nas costas, ou seja, ele anulou a defesa deles. Ele era cheio do Espírito Santo, Deus era com ele, Deus era claramente na vida dele. E ele simplesmente não deu tanto valor no decorrer da sua vida. Ele simplesmente fazia as coisas da forma que ele desejava.
Os filisteus, para pegar Sansão, porque eu acredito que Sansão era um super-herói na época. Ele devia ser um super-herói, tipo um homem de ferro. Porque ele era muito forte. Você imagina você se deparar numa batalha com um cara, eu acredito que gigante, forte e com todo o seu histórico. Eu acho que todo mundo tremia para ele. E os filisteus sempre procuravam fazer armadilhas para pegar ele. Eles encurralavam Sansão e Sansão sempre conseguia dar um jeito de matar todos e sair. E o inimigo, ele meio que mudou a sua estratégia. Ele apresentou a Sansão a uma mulher chamada Dalila, que era filha dos filisteus. Ele quebrava o voto do nazereado, porque ele não deveria misturar com outros povos. O inimigo veio de uma forma sutil, uma forma bonita talvez. E aqui na Bíblia, aqui fala que ele fala que ele responde no versículo: sairei desta vez como das outras vezes, mas ele não sai, e os filisteus pegam ele. Sansão, irmãos, ele andava achando que ele, mesmo quebrando a vontade do Senhor, Deus estava com ele. Ele falou assim: sairei dessa vez eu, porque todas as vezes que os filisteus vinham, ele conseguia se sair. Amarrado nas suas mãos, ele quebrava a corda. Só que ele foi esquecendo de Deus e foi deixando Deus de lado. Ele não percebeu. E ele conta o segredo a Dalila e ela corta o seu cabelo. E foi um basta. O Senhor falou: não, basta. Você já está me desobedecendo, então basta. E os filisteus vieram, Dalila armou contra ele, os filisteus vieram, e ele achou que ele fosse conseguir levantar, como das outras vezes não conseguiu. E o mais triste, irmão, porque como os filisteus vieram, ele não percebeu que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Ele achou que ele era cheio do Espírito Santo ainda. Muitas das vezes nós nossa vida, só porque fomos alguém cheio do Espírito Santo um dia, porque Deus tem uma promessa em nossas vidas, nós nos esquecemos, no nosso caminhar nós deixamos Deus de lado. Deus fala para você: não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E você, no decorrer do dia, nem percebendo, às vezes faz isso, faz aquilo. E você acha que a qualquer momento, quando você precisar que Deus esteja com você, você vai ser um super crente, vai ser um super herói. Você vai conseguir quebrar as cadeias e enfrentar. Sansão, ele achava isso, ele se deu mal. Porque ele fala que sairei dessa vez e não conseguiu. Eu fico pensando, será que não é esse o motivo do nosso fracasso das nossas vidas? Será que não é esse o motivo do nosso fracasso na nossa vida de oração? A nossa comunhão com Deus? Será que não é esse o motivo do nosso fracasso? A gente achar que Deus está ali todas as horas nos ouvindo, mesmo a gente sendo errados, mesmo a gente fazendo coisas que não agradam a Deus. Nós vamos levantar e falar assim: sairei eu desta vez e o Senhor me livrará, sendo que você deixou Deus para trás. É uma coisa que tem que se pensar, porque às vezes a gente fala assim: pregarei como antes, evangelizarei como antes, orarei como antes, buscarei ao Senhor como antes. Só que a gente esquece da nossa vida atual. A gente tem que estar em constante comunhão com Deus, porque, como foi dito aqui no culto, o Senhor, Ele não vai avisar quando vai chegar, que nem as virgens que estavam esperando o Senhor. Metade delas estavam despreparadas. A gente não tem que se apoiar em um dia em quem a gente foi, a gente tem que se apoiar em quem a gente é hoje perante o Senhor. A gente não pode usar como muleta, porque um dia eu fui isso. Sansão, um dia ele foi juiz. Um dia ele matou 1000 homens. Um dia ele matou um leão. E agora ele estava preso, cego. Porque assim, irmãos, o Espírito Santo na nossa vida, ele é tudo. Sem o Espírito Santo a gente não é nada. O Espírito Santo, ele que nos guia, ele nos dá a direção, ele nos ensina, ele nos fala o caminho certo de percorrer. E Sansão perdeu essa visão. Sansão, infelizmente, deixou isso de lado. E o Espírito Santo era o motivo de sua força, isso era bem claro, porque não estava no cabelo dele a força. Ali foi só um basta do Senhor. Ele falou assim: basta. Ele deixou o Espírito Santo de lado. E o mais engraçado
que isso me assusta, que o Espírito Santo se retirou dele e ele não percebeu, ele continuou exercendo a sua vida normal. Ele continuou saindo para as batalhas, ele continuou liderando o povo, sem perceber que o Espírito Santo estivesse saindo. Isso é uma falha grave, porque é o Espírito Santo que dá o discernimento do bem e do mal. E sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada, irmãos. A gente tem que ter o Espírito Santo na nossa vida. Amém. Porque ele é tudo. Sem ele nada fazemos. Glória a Deus. E eu te pergunto nesta noite, eu faço essa pergunta para mim: será que é o motivo da gente estar fraco? Será que é o motivo da gente estar toda vez caindo na mesma tentação, no mesmo pecado? Será que é o motivo da gente não ter forças para ler a palavra do Senhor? Será que é o motivo da gente não conseguir ao menos ajoelhar e orar ao Senhor 10 minutos? Será que é porque o Espírito Santo se ausentou da gente e a gente não percebeu? Porque se ele se ausentou de um juiz, quem dirá eu? Sou um mero homem. Isso é muito sério, irmãos. Quando eu estava lendo isso, o Senhor falou no meu coração, falou assim: o pior é você estar sem o Espírito Santo e você não saber. O pior é você estar vindo na igreja, estar aqui na igreja e você não ter o Espírito Santo com você. Porque a gente não é super crente, não é porque eu estou usando um paletó com o microfone na mão, ninguém conhece a minha vida, só Deus. O que adianta a gente estar aqui e o Espírito Santo estar longe da gente? Não adianta nada. Uma outra passagem que Deus falou comigo, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 15, é sobre Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava, um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Pelos atos de Saul, o espírito se ausentou dele. Saul era um rei. Saul era da descendência de Benjamim, era descendente de Abraão. Era um homem escolhido por Deus. Ele era formoso, bonito, ele era valente de guerra, mas pelas suas atitudes na sua vida, o Espírito Santo deixou ele. E por consequência, ele foi um dos piores reis que Israel teve. Ele perdeu o discernimento, ele perdeu o norte, ele ficou totalmente sem norte, ficou perdido. Ele desobedecia a Deus constantemente. Eu quero falar para os irmãos, porque sem o Espírito Santo a gente só faz besteira. Ele que nos orienta a fazer as coisas certas. E também um outro exemplo, ele continuou sendo rei, ele continuou a reinar, ele continuou a guerrear, ele continuou a oferecer sacrifício ao Senhor. Ele não percebeu que o Espírito Santo tinha se ausentado dele. Ele achava que ele estava com o Espírito Santo, que Deus era com ele, mas na verdade não. Ele deixou o Espírito Santo para trás. Isso pode acontecer com a gente. A gente às vezes está pregando, ensinando, mas às vezes a gente, no nosso interior, a gente deixou o Espírito Santo lá atrás. A gente está fazendo às vezes por mera religiosidade, para agradar um ou outro. Mas e Deus? Você está agradando a Deus? Como será que o Senhor vê isso? E em Gálatas 3:3 fala: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que a gente começou no começo da nossa carreira, na nossa vida espiritual, pelo Espírito? A gente orava a Deus antes de escolher qualquer coisa. A gente colocava a Deus no centro de tudo. Até para talvez vestir alguma roupa do Senhor. Será que te agrada isso? Senhor, eu vou comprar alguma coisa. Será que o Senhor vai se agradar com isso? Às vezes a gente, no nosso primeiro amor, quando a gente se converte, a gente tem esse fervor mais forte. Mas e no decorrer da sua vida cristã, será que a gente vai perdendo isso? Como foi com Sansão, com Saul? Eles começaram muito bem, mas com o passar da sua carreira, eles tentaram resolver as coisas no seu braço, no seu intelecto, e não deram lugar ao Espírito. E a gente tem que estar sempre ligado ao primeiro amor, irmãos, porque não adianta. A gente tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. Amém. Não importa o seu status, a sua posição, se você é rei, se você é juiz, ou se você é simplesmente um membro da igreja, você tem que adorar o Senhor. Não importa, o Senhor, Ele ama a mim e ama você da mesma forma. Ele só pede uma coisa da gente: obediência, santidade. Amém. Buscar o Senhor acima de tudo. Amém. Por que a gente busca às vezes as coisas
da terra, as coisas que não têm valor, ou têm valor, mas as coisas passam. Às vezes a gente perde tanto tempo com coisas vãs que a gente deita na cama e fala: poxa, o que eu fiz para o Senhor hoje? Nada. Ao menos um versículo você deu, ao menos uma palavra de oração você fez ao Senhor, um jejum. Quanto tempo que vocês, irmãos, entendam, não estou falando para a igreja, Deus colocou no meu coração, isso eu me incluo também. Quanto tempo que nós não paramos, como o nosso irmão Alex falou, para meditar na palavra do Senhor? Será que nós estamos andando cegos? Porque sem a palavra do Senhor a gente fica cego, sem o Espírito Santo a gente fica cego. A gente vai andar da cabeçada na parede, é que nem um cachorro cego, vocês já viram? O cachorro cego, ele anda da cabeçada, ele vira da cabeçada, ele não sabe para onde ele vai, porque ele é cego. E sem a palavra do Senhor, a gente fica cego. Eu não quero, irmãos, passar a minha vida aqui na terra, servindo ao Senhor, para no final, quando eu morrer, eu ir para o inferno, irmãos. Eu não quero. Eu quero fazer o que está nessa palavra para me chegar no céu e encontrar o Senhor. Amém. Porque é perda de tempo, irmãos. Nós estamos aqui na igreja e nos enganarmos. É perda de tempo a gente tentar fazer as coisas pelo nosso braço. Eu não consigo fazer nada assim, nem Sansão, que era forte, conseguiu. Você imagina eu que sou fraco? Sem o Espírito Santo a gente não consegue. A gente não consegue dar um passo sequer. E aqui em Tessalonicenses 5,19 fala: não extingais o Espírito. A Bíblia fala: não extingais o Espírito, porque o Espírito Santo que convence a gente do pecado. Se a gente erra e não tiver o Espírito, a gente não vai conseguir voltar, porque quem convence é o Espírito. Não tem como, em Efésios 4,30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã, irmãos. Não tem sentido a gente estar aqui e não ter o Espírito Santo ao nosso lado. Você não consegue fazer nada, você não consegue orar. Sabe aquela vontade? Não sei se vocês já sentiram. A gente tem aquela vontade de falar assim: poxa, hoje eu vou me consagrar ao Senhor, hoje eu vou tirar um tempo para o Senhor, hoje eu vou fazer uma oração, eu vou interceder por aquele irmão. Só que aquilo nos amarra, o nosso dia nos prende de tal forma que a gente não consegue fazer nada. Por que será que isso acontece? Será que o Espírito Santo está com nós? Está conosco? Será que o Espírito Santo, ou quando ele já está aí, nós nem percebemos? Porque, irmãos, quem nos ajuda a orar é o Espírito Santo. A gente não sabe orar. Eu não sei orar. Porque se eu fizer uma oração por mim mesmo, vai ser palavras repetitivas. Mas a Bíblia fala no versículo que eu vou ler, que o Espírito Santo, ele intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Ele conhece, Deus conhece cada um de nós, o nosso coração. Então não adianta a gente tentar ir com nossa força. A gente não vai conseguir orar, a gente não vai conseguir jejuar, a gente não vai conseguir se preparar ao Senhor, preparar uma palavra para alguém precisa, porque não adianta querer chegar e evangelizar, não adianta. Eu vi uma frase do pregador esses dias que fala assim: não adianta você querer sair para ganhar o mundo, sendo que você não tem convicção no que você acredita. Como é que você vai querer ganhar outra pessoa se você não sabe se você crê ou não crê? Isso é uma coisa muito séria. Em Romanos 8,26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Foi o que eu acabei de falar. Às vezes é isso, irmãos, que atrapalha a nossa vida. Eu me pergunto, sempre me questiono, por que eu não consigo fazer isso? Eu tenho vontade de fazer isso, mas quando eu vou me sentar para fazer, algo me distrai e eu não consigo fazer. Ou então eu me apego às coisas e esqueço de Deus. Irmãos, isso é claro. Às vezes a gente está extinguindo o Espírito Santo aos poucos, a gente nem percebe. Porque se a gente tem o Espírito Santo em nós, a gente vai querer sempre fazer o quê? Estar perto dele, estar falando com ele, estar ouvindo a sua palavra, estar orando, estar aqui nos cultos. Eu fiquei triste, eu não sou exemplo disso, mas na quarta-feira eu vim aqui na igreja, tinha 10 pessoas, irmãos. E Deus falou uma palavra muito boa através do pastor.
eu como falei, eu não sou exemplo, porque às vezes eu também falto, às vezes eu também não venho, mas será que a gente tem dado lugar ao Espírito? Será que a gente tem priorizado a Deus? Porque tem tantas coisas que nos atraem, televisão, internet, mas e Deus? Televisão e internet passa. Daqui 10, 15 anos talvez exista outra tecnologia que vai te puxar a atenção. Só que Deus, ele existe desde o início. Deus não muda. Deus nunca vai mudar. Ele vai continuar sendo o mesmo. Ele foi o mesmo, é o mesmo e será o mesmo para sempre. Amém. Amém. Porque o nosso propósito de vida, irmãos, não é vir para a terra e ganhar dinheiro, não é vir para a terra e enriquecer. Nosso propósito de vida, Deus te criou para adorar Ele. Amém. Você tem que ter ciência disso. Deus criou Adão para adorar Ele, não para enriquecer aqui na terra e virar as costas das pessoas. Isso não é vida cristã. Em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esses vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Se o Espírito Santo não estiver com a gente vai abrir esse livro aqui, a gente não vai entender nada. Eu vi um testemunho uma vez de um advogado, um médico, não lembro, muito famoso, que ele foi num culto e estava vendo o irmão pregar e falou assim, é fácil, só abrir e começar a falar, eu conheço, eu estudei, eu sei fazer uma oratória. E ele pediu uma oportunidade, ele não era cristão. Ele abriu o livro, ele ficou simplesmente olhando para o livro para a igreja. Isso era uma palavra da boca dele. Por quê? Ele tinha inteligência humana, mas quem te revela a palavra do Senhor é o Espírito Santo. Não adianta você querer ler o seu próprio entendimento que você não vai conseguir entender nada. Se você não pedir a ajuda de Deus do Espírito Santo, vai ser meras palavras, não vai entrar no seu coração. Você vai ser que nem aqueles fariseus que andavam com o livro das leis no braço e batia no peito se gloriando, mas o Senhor falava que pobre esses, porque eles cumpriam a lei, mas o coração deles era imundo. Ou seja, é importante, é prioridade, é essencial ter uma vida cristã com o Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Muitas das vezes, mais uma evidência que o Espírito Santo talvez se ausentou de nós não sentimos vontade de ler a Bíblia. Aquele fogo que queima no seu peito de falar assim, poxa, eu tenho que ir para casa para ler a Bíblia, porque o Senhor vai falar comigo. Às vezes, isso, quando deixa de acontecer, eu não disse. Como eu falei antes, a gente não consegue viver sem instrução. Deus deixou todas as instruções aqui nesse livro. A gente tem que ler. Para a gente conseguir evangelizar, a gente tem que saber. Para a gente conseguir falar para alguém, a gente tem que ler. Não adianta a gente querer sair fazendo as coisas sem ter o conhecimento, sem ter a ajuda do Espírito. E em Juizes 16, 28, qual foi? Sansão, ele, na sua vida ele se perdeu, mas teve um último momento da sua vida que ele reconheceu, que diz assim, então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão percebeu agora que ele estava sem o Espírito Santo. Ele estava preso, sem os 2 olhos, sendo motivo de chacota para todos os filisteus que estavam ali. Um servo do Senhor, irmão, sendo motivo de chacota, porque ele perdeu a direção. Isso é triste. Só que ele se lembrou de Deus e pediu mais uma vez que Deus fosse com ele. E a Bíblia fala que Deus deu a sua força e ele se apoiou nas 2 colunas do templo e derrubou. E ele matou mais filisteus na sua morte do que em vida. O Senhor foi misericordioso com ele. O Senhor foi misericordioso com Sansão. Às vezes a gente fala assim, quantos cultos abençoados a gente já participou? Eu digo, por mim, vários. Quantas vigílias a gente já fez? Várias. E a gente fala, poxa, que culto bom. Poxa, que vigília abençoada. E a gente sai e fala, passou. Cadê aquele fogo que ardeu no nosso coração na vigília? Passou. Por que passou?
Porque você não regou, você não cativou isso. Você foi para casa e simplesmente esqueceu. Se a gente não cativa, se a gente não ora, se a gente não busca, a gente não vai ter. A gente só vai se alegrar alguns dias na casa do Senhor e passa. O nosso velho homem vai estar à tona novamente no dia seguinte. E Deus falou também no meu coração sobre uma outra passagem que se encontra em João 38, 44. Eu já estou acabando. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: não te terei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixa-o ir. Irmãos, aqui claramente todos conhecem essa passagem. Lázaro estava morto fazia 4 dias. E a morte que eu quero trazer aqui é uma morte espiritual, não uma morte física. É mais triste ainda. A gente está vivo, porém morto. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. A caverna simboliza a morte. Lugar escuro, sem luz. Cheirava mal, fazia 4 dias que ele estava ali dentro. Imagina, um defunto 4 dias preso num lugar fechado. Imagina o odor ruim que estava lá dentro. Jesus, ele chega e manda retirar a pedra. Eu não sei qual o tamanho da pedra que está na nossa caverna, mas Jesus, ele tem poder para tirar essa pedra e você viver de novo. Porque muitas das vezes a gente está aqui de pé, mas estamos mortos espiritualmente falando. Não sentimos mais a presença do Senhor, não temos mais alegria no Senhor. Vem aquela tristeza de repente, a gente não sabe explicar o porquê. Às vezes nós pensamos que é falta de algo, mas na verdade não é falta de Deus, é falta do Senhor mesmo. E se nós tivermos o Senhor, a gente está sempre feliz. Não importa se a gente tem pouco ou muito. Se a gente tem o Senhor no nosso coração, a gente é feliz. E as amordaças. Lázaro saiu da caverna cheio de amordaça, cheio de pano envolto nele. E Deus, ele está aqui para tirar suas amordaças. Tudo que te prende, tudo que te amarra de você caminhar na presença do Senhor, Deus é poderoso para tirar isso, porque Ele falou: tira as amordaças. Sai da caverna. Deus, ele é poderoso para te ressuscitar aqui, irmãos, hoje. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E o mais engraçado é que nesse capítulo ele estava morto. No seguinte, ele estava jantando com Jesus na mesa. Ou seja, Jesus, ele tem poder de transformar uma pessoa que está morta e trazer para o seu lado na mesa. Jesus, ele simplesmente mudou a vida daquele homem. Ele ressuscitou aquele homem. E hoje ele quer ressuscitar a nossa vida. Se a gente sente um vazio no coração, você pode ter certeza que esse vazio é falta de Deus. Busca o Senhor, porque Ele tem prazer em te dar. Ele tem prazer em te dar o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque, como eu falei, irmão, não adianta. E para acabar, Jesus te convida hoje para sair dessa caverna. Jesus, ele vai retirar a sua pedra. Já retirou a sua pedra. Mas você tem que levantar e se caminhar para frente. Não adianta você ficar sentado lá na caverna também. Isso requer um esforço nosso. Amém. Jesus, ele engraçado que Jesus estava em outra cidade. Jesus caminhou até a cidade que Lázaro estava para ressuscitar Lázaro. Ou seja, Jesus, ele se importa com você. Se for preciso, ele caminhou até outra cidade. Se for preciso, ele morreria novamente por você. Mas não é preciso, ele já morreu uma vez. Para você ver o tamanho do amor de Deus e o tamanho da importância que Deus tem para a sua vida. E hoje ele te convida para você viver de novo, para você ter uma nova chance de vida. Sai dessa caverna que te deixa com medo, sai dessa caverna de tristeza, sai dessa caverna de mornidão espiritual. Mergulhe nas águas do Senhor. O Senhor tem muito para nós. Aleluia. O Senhor, ele preparou
um céu glorioso para nós. Às vezes nós achamos que aqui na terra é boa a nossa vida, talvez seja boa, mas irmãos, no céu vai ser infinitamente melhor. Não adianta a gente colocar todas as nossas fichas aqui hoje, porque existe um amanhã. E esse amanhã existe para o bem ou existe para o mal. Isso é uma decisão de cada um. Mas o Senhor está aqui hoje, está te convidando para sair fora. Ele chama você, sai para fora. Eu tenho uma chance para você ainda. Aleluia! E que nós possamos entender essa mensagem. Deus falou muito comigo. E eu peço perdão para a igreja se eu falei algo errado, se eu fiquei nervoso no início. É que é uma responsabilidade muito grande estar aqui em cima, porque não é brincadeira. A gente está falando da palavra do Senhor, é uma coisa muito séria. E assim eu agradeço a oportunidade. Desculpa o horário, passou uns minutinhos. Muito obrigado, em Jesus. Amém. Amém. Glória